saudações a todos que nos acompanham neste momento. Bom, nós hoje vamos dar continuidade com o estudo dos métodos participativos, cooperativos e interativos. Vamos fazer a descrição e caracterização dos métodos mesa redonda, método mercado, grupo de peritos, mapa de conceitos, diagrama de Venn, torneio de equipas e cadeia de falar. É muita coisa, não é? Então, chamo a vossa atenção para podermos perceber como é que funciona cada tipo de método. Então, vamos falar do método mesa redonda. Como é que funciona o método mesa redonda? Este método permite que o professor recolha ideias em pouco tempo. Como é que isso acontece? O professor forma grupos, né? Várias carteiras com um papel gigante no meio. O professor pode formar 4 grupos, 5 grupos, dependendo do tamanho da turma, não é? E depois, lá nos grupos, o professor vai colocar um papel. Em cada folha está a pergunta ou aspecto relativo ao tema. Então, cada grupo vai ter um papel no meio com uma questão ou com uma pergunta. Depois, cada grupo escreve as suas ideias ou palavras-chave naquela folha que o professor deixou ali na carteira. Ao sinal do professor, cada grupo muda para a próxima mesa, até o grupo chegar à mesa original. Perceberam? Cada grupo aprecia as ideias recolhidas, discute, organiza-as, resume e apresenta o resultado na plenária. Então, temos aqui, nessas imagens, uma ilustração de como é que pode funcionar o método de mesa redonda. Então, temos aqui o primeiro exemplo, né? Uma aula de português, 5ª classe, com o tema sinais de pontuação. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, o professor pode usar o método mesa redonda na fase de mediação e assimilação, também pode usar na fase de domínio e consolidação. Então, temos aqui, o professor forma 4 grupos. Vamos ver aqui o esquema. Estão a ver este esquema? O professor formou aqui 4 grupos. Cada grupo tem sua tarefa. O primeiro grupo vai elaborar frases com ponto. O segundo grupo vai elaborar frases com ponto e vírgula. O terceiro grupo elabora frases com ponto de interrogação. O quarto grupo vai elaborar frases com ponto de exclamação. Então, assim, o professor forma esses grupos e deixa um papel para cada grupo, com um tema lá. E então, o que vai acontecer? O grupo vai debater. Estão a ver esta imagem aqui? Vamos ver esta. Então, aqui o grupo está a debater, estão a ver? Os alunos estão a debater e estão a escrever lá suas ideias. Eles escrevem aqui no papel as suas ideias. Então, depois dos alunos resolverem este exercício, colocar lá a sua frase, o que vão fazer? Ao sinal do professor, os alunos vão mudar de grupo. Os que estavam no primeiro grupo passam para o segundo grupo. Estão a ver essas setas aqui nesse esquema? Estão a ver as setas? Os que estavam no primeiro grupo passam para o segundo, os que estavam no segundo passam para o terceiro, os do terceiro passam para o quarto e os que estavam no quarto passam para o primeiro. Então, vamos voltar aqui para esta imagem. Aqui nessa primeira imagem, os alunos estão a debater, escreveram as suas ideias e deixaram. E como vem aqui, ao sinal do professor, os grupos rodam para a próxima mesa, deixando a folha na mesa para o grupo a seguir continuar a lista de frases. Estão a ver aqui? Os alunos estão de pé, não é? Então, eles estão a deixar, tem aqui uma imagem até, está visível, um papel que o grupo deixou, e agora o grupo está a passar para ir resolver a tarefa do segundo grupo. Então, todos eles vão rodar. Os do primeiro grupo vão se levantar todos, deixam seu papel na mesa e vão resolver a tarefa do segundo grupo. Os do segundo grupo deixam seu papel
e todos saem para resolver a tarefa do terceiro grupo. Os do terceiro grupo também deixam as suas respostas ali, saem todos para resolver a tarefa do quarto grupo. E assim vão girando, até cada grupo voltar ao seu grupo original. Chegando ao grupo original ou à mesa inicial, cada grupo analisa os resultados do trabalho em grupo e apresenta os resultados em plenária. O que vai acontecer? Até o final da aula, todos os alunos terão elaborado frases sobre todos os sinais de pontuação apresentados pelo professor. Então, este método é muito bom e quando é bem planificado, bem organizado, é muito divertido. Então, temos método mercado. Após a conclusão do trabalho em grupo, um aluno fica na mesa e apresenta os resultados do grupo aos alunos que circulam pelos outros grupos e fazem anotações. Após a conclusão da ronda, voltam para o grupo original e explicam ao aluno que ficou na mesa os resultados dos outros grupos. Deu para perceber? Então, para compreendermos melhor o método mercado, também temos aqui estas imagens aqui, método mercado. O método mercado não se difere tanto do método mesa redonda. Os procedimentos são idênticos. O professor forma grupos, neste caso aqui estamos a ver, nessas imagens, deixa eu aproximar mais a imagem, vou aproximar mais. Estão a ver aqui nessas imagens. Então, temos aqui o professor formou 3 grupos e cada grupo tem uma tarefa. Depois do grupo resolver a tarefa, o professor vai dar sinal. Parou, meninos, agora vamos mudar de grupo, está? Nesse caso, todos vão sair do grupo e vão para outro grupo, resolver a tarefa de outro grupo. Mas a diferença que existe aqui entre método de mercado e mesa redonda é que no método de mercado, vai ficar um elemento lá no grupo. Vai ficar um elemento lá no grupo, que é o porta-voz. Este elemento que vai ficar no grupo vai receber os membros de outros grupos que hão de vir resolver a tarefa, está? Então, este que vai ficar no grupo vai apresentar, olha, aqui no nosso grupo, o nosso tema era esse, nós falamos sobre isso, não sei o que, está? E aqueles também vão dizer, lá no nosso grupo, o nosso tema é este, aquele. Então, se estes que vêm tiverem alguma ideia por acrescentar, vão acrescentar. E ao sinal do professor, todos vão sair. Então, todos os grupos vão passear em todos os temas e vão deixar suas ideias, tá? E quando todos rondarem, aqueles do grupo original, quando voltarem, este vai saber de tudo que se passou em outros grupos, apesar de ter ficado sentado. E aqueles também que foram circular vão saber de tudo. Então, em pouco tempo, o professor vai fazer com que os alunos conheçam temas de todos os grupos. Quando os alunos regressam para o grupo original, então eles vão fazer uma revisão de tudo que se tratou, depois passam para a apresentação em plenária. Aqui temos outro método que é também muito bom, muito interativo, que se chama mapa de conceitos. É visualização gráfica dos resultados do trabalho, promove a aprendizagem de reflexão, estruturação dos pensamentos e desenvolvimento de ideias. Serve para a revisão. Então temos no centro do papel gigante, escreve-se um tema. Então o professor forma grupos e depois lá no grupo ele escreve um tema no centro. E depois linhas principais de pensamento à volta, linhas subordinadas colocadas em volta das linhas principais. Então temos aqui exemplo de tempo. Quando o professor coloca tempo, o que vem na mente do aluno? Vento, força, tipos de nuvens, não é assim? Quando nós colocamos temperatura, quando o professor fala de temperatura, o que aparece na cabeça do aluno? Dia, verão, inverno, noite, né? E quando coloca chuva, vem logo seca, cheia. E quando coloca nuvens, céu limpo, céu nublado, tipos de nuvens, etc. Então, temos aqui o exemplo de mapa de conceito. Estão a ver, né? Então, temos aqui o tema
principal está aqui no centro, vê? O tempo. Então, com o assunto tempo, começam a surgir outras ideias, não é? Vento, nuvens, estão a perceber? Chuva. E com o assunto chuva, surge seca, cheia. Com o assunto vento, surgem nuvens, tipos de nuvens, céu limpo, céu nublado. É um tema que, com base nele, surgem muitos outros subtemas. Ou então é uma palavra-chave que o professor lança e que, com base nisto, vão surgindo outras ideias. Então, a seguir, temos outro método, que é o diagrama de Venn. O diagrama de Venn usa-se para a revisão. Cada um aponta as ideias sobre a tarefa na seção externa, os dois círculos depois colocam pensamentos comuns na interseção dos círculos. Exemplo 1, o aluno 1 faz aí o exemplo 1 e o aluno 2 faz o exemplo 2. Então, vamos ver aqui assim. Então, o diagrama de Venn, estão aqui os alunos sentados 2 a 2, né? Então, o professor vai dar um papel e vai fazer 2 círculos. E nesses 2 círculos, vou puxar a imagem, estão a ver aqui? Procedimentos. Primeiro, cada aluno aponta as suas ideias sobre a tarefa, o tema, numa das seções externas dos 2 círculos. Estão a ver aqui, temos o círculo A com o aluno A e temos aqui o círculo B com o aluno B. O que vai acontecer aqui? Cada aluno vai apontar as suas ideias no seu lado, estão a ver? E então, com a interseção desses 2 círculos, surge outro círculo aqui no meio. Estão a ver este círculo aqui no meio, assim em branco, vazio? Então, este círculo que está aqui no meio é para, depois de cada um escrever sua ideia aqui e sua ideia aqui, aqui no meio, os alunos vão colocar as ideias em comum. Aquelas ideias que forem em comum, então essas é que vão entrar aqui neste círculo do meio. Então, estão a ver aqui, este é o passo 1, onde cada um está a escrever a sua ideia. Então, vamos para o passo 2. Estão a ver? Aqui no passo 2, o que está a acontecer? Após o trabalho individual, os alunos sentam, ou então os alunos apresentam os seus resultados mutuamente, em pares, e colocam os pensamentos comuns na interseção dos 2 círculos. Estão a ver? Este aqui é que é o método diagrama de Venn. Está aqui uma interseção. O aluno 1 coloca a sua ideia do seu lado, o aluno 2 também coloca a sua ideia do seu lado. Então, aquela ideia que for comum, o que aparecer aqui e aqui, então é isso que vão levar e vão colocar aqui neste círculo do meio, tem interseção. É isso que eles depois vão fazer a apresentação em plenária. Está aqui outro exemplo, diagrama de Venn, está aqui, estão a ver? Primeiro passo, cada aluno escreve no seu lado. Segundo passo, os alunos visualizam as suas ideias comuns no meio, na interseção dos 2 círculos. Estão a ver? Este é o método de diagrama de Venn. Está aqui um exemplo com o método diagrama de Venn, aula de português, 3ª classe. Tema, nomes próprios, coletivos e comuns. Então, aqui os alunos estão a fazer o seu trabalho. Então, é um método muito bom mesmo. Então, temos o método cadeia de falar. Encoraja os alunos a expressar no início da aula para auscultar os conhecimentos que trazem ou no fim para avaliar o que aprenderam. Alunos em círculo, o professor coloca uma pergunta aberta e chama um aluno para responder. E responde com uma frase ou aspectos. Por sua vez, o aluno chama o colega para continuar com a frase. Usando o método cadeia de falar, por exemplo, nós temos feito muito isso nas aulas de psicopedagogia, né? Por exemplo, nós podemos dizer quais são os métodos participativos e cooperativos que nós aprendemos. Então, o aluno número 1 menciona um método, por exemplo, método de círculo duplo. Então, chama o amigo dele. O outro continua. Método cadeia de falar. Chama o outro. Menciona. Então, cada um que for chamado vai mencionar um método. Então, este método de cadeia de falar serve para a introdução da aula, também serve para a última fase, ou então para a consolidação, para poder avaliar se os alunos perceberam ou não. Então, usando a cadeia de falar, nós, nos comentários, podemos fazer isso. Cada um escreve e depois cita um seu colega para poder dar continuidade com a pergunta. Mencione
os métodos participativos e cooperativos que aprendeu. Então, é uma técnica muito boa esta. Então, meus caros, desta forma, encerramos o estudo de métodos participativos ou interativos. Olha, estes métodos funcionam muito bem e é preciso que o professor use a sua criatividade para poder trabalhar na aplicação destes métodos. Tá bom? Muito obrigada pela atenção dispensada. Não se esqueça de clicar ali o gosto e escrever seu nome, número e turma no espaço de comentários, assim como apresentar as suas dúvidas. Até a próxima!